Alô você, depois de alguns dias, cá estamos nós novamente com mais um Malembe Malembe. Depois de algumas manobras, depois de algum atraso, trânsito, enfim, coisas que acontecem às pessoas que moram numa grande cidade. Estamos juntos novamente aqui para mais um Malembe Malembe e hoje, como a gente sempre diz, com uma convidada de garbo e elegância. Antes de passarmos para a convidada, a minha colega, também de garbo e elegância, que está aqui do meu lado, a doutora Petra Tavares. Em alguns anos de podcast é a primeira vez que ele me elogia, já viram, gente? Muito engraçado, obrigada, Jota. Zezé de Camargo e Luciano cantam é o amor, mas no meu caso é o calor. O calor me faz assim. Sejam bem-vindos a mais um episódio Malembe Malembe. Hoje vamos ter aqui uma convidada muito especial e como tu não disseste, apertem o sininho, né? Apertem o sininho e vocês devem estar perguntando onde é que está o terceiro elemento. Não inventes nada. Não invento nada. O nosso madrino está preso no trânsito, não consegue chegar aqui e a qualquer momento pode ser que ele apareça. Se não aparecer, olha, fica de fora deste capítulo com a Ana Souza. Você vai saber quem é Ana Souza a partir de agora. Ainda porque eu falei das manobras, tive a oportunidade de assistir a Ana Souza fazendo uma manobra no seu carro e fiquei deveras impressionado com a sua agilidade. Porque há um mito que dizem que as mulheres não conduzem bem. Eu acho isso um absurdo, eu acho isso uma grande mentira. Mas tive pena de não ter filmado a manobra que você fez lá fora, que foi impressionante. Muito obrigado pela sua presença, Ana. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é... Não, pergunta primeiro, quem é Ana Quem Souza? é que te ensinou? Não, eu não quero saber disso. Eu quero saber quem te ensinou a conduzir, Ana. Adorei. Obrigada pelo convite. É um imenso prazer que estou aqui convosco e partilhar um pouco da Ana Souza, quem é Ana Souza, seu historial e percurso. Por isso vai ser um prazer passar aqui um momento agradável convosco. Aprendi a conduzir aos 17 anos. Eu tenho 4 rapazes, 4 irmãos. Então os rapazes sempre ajudam a única irmã. E as manobras também vêm além do percurso de conduzir em casa, também vem porque trabalhei muitos anos de rentacar. Eu logo vi. Eu senti firmeza demais. Vai pra frente, vai pra trás. Algo diferente, né? Não, vi. Deu pra perceber que tem unhas para agarrar o touro. Olha, nós temos aqui uma mecânica no programa, não é uma mecânica, eu uso um outro termo. Dinâmica. Uma dinâmica no programa, que é o seguinte. O convidado anterior deixa uma pergunta para o convidado que vier a seguir, sem saber quem ele é. No caso do nosso convidado anterior, ele deixou uma pergunta e essa pergunta será para você. E eu me refiro ao Blessing. Vamos então à pergunta do nosso último convidado. O Blessing vai fazer... Olá, próxima pessoa que vai estar aqui no Malembe Malembe. É melhor entrar devagarinho, porque vão-te fazer destapar umas cubas. Eu sou o Blessing Lemoeno. A minha pergunta para ti é a seguinte. O que do ponto de vista profissional, tu não aconselharias ninguém a fazer para que possa ter mais sucesso dentro de qualquer área? Uau, pergunta interessante. É verdade. É sobre o que não devemos fazer. E, na verdade, estar aqui a partilhar um bocadinho sobre a Ana Souza e sobre o percurso, sobre tudo que tenho estado a fazer e a trilhar, é exatamente para amanhã poder evitar que pessoas que venham e queiram seguir, queiram inspirar a serem empreendedoras e seguir o mesmo caminho, não cometam os mesmos erros. Possam saltar esses obstáculos. E nós outros tivemos que bater com a cabeça nesses obstáculos. Por isso é uma pergunta muito legítima, porque há coisas que eu hoje digo não faria, porque encontrei soluções de outra forma. E ele tem razão, dentro do percurso das unhas, hoje eu digo quem vai abrir um negócio de unhas bem estruturado, o que é que não devemos e não precisa fazer, não precisamos reinventar muito para fazer um negócio de unhas, mas temos que ter certeza de alguns pilares do empreendedorismo estejam lá bem assentes. Eu posso depois partilhar um pouco disso, mas o que não fazer? Não começar um negócio sem uma estrutura bem montada. Ter um marketing, as finanças, os recursos humanos, a parte de gestão bem organizada. Isso faz parte além do serviço técnico que vamos oferecer ao cliente de unhas.
Temos que ter uma base sólida para avançarmos. Por isso, não devemos não ir para nenhum negócio, não só unhas, acredito eu, sem ter uma base sólida e bem firme sobre a estrutura do negócio. E como é que se consegue diferenciar entre preciso de ter uma estrutura para começar um negócio e não preciso de ter tudo pronto para começar um negócio? Porque às vezes também existem as pessoas que ficam à espera de ter tudo perfeito para arrancar, e às vezes há coisas que nós podemos dar o passo e vai-se fazendo ao longo do caminho. Sim, então, como diferenciar o básico daquilo que é preciso, mínimo garantido, para não ficar à espera de ter as condições perfeitas para iniciar um negócio? Sem dúvida, nunca vai ser perfeito. Mesmo nós que já estamos a meio percurso, há 7 anos a empreender, nada está perfeito. Tenho sempre a impressão que ainda tenho um longo caminho pela frente e uma jornada, porque que a gente inspira-se, eu continuo a inspirar naqueles que estão lá à frente. E assim sucessivamente, acho que os que estão à frente também estão a se inspirar em outros. Isto é, como diz, uma estrada, onde nós temos carros no meio, outros lá à frente, e também temos outros a vir e ainda estacionados, quem sabe. Então, para quem vai começar realmente, são estándares básicos. Não temos que ter a perfeição, como também não temos que começar com coisas muito grandes, não. É uma base sólida. Quando eu digo base sólida, é uma base normal. Se vamos começar um negócio, temos que ter um capital básico para começar. É muito difícil empreender do zero, sem nenhum capital. Vamos trabalhar com base na sorte. E às vezes a sorte nem sempre cai a todos, por isso não vale a pena trabalhar só com a sorte. Se vier, bom. Se não vier, pronto. Tens que ter base sólida das finanças, tens que perceber. Tem que perceber, não quer dizer que vais fazer, mas precisas perceber. Como já tens um capital, como é que vais investir, como é que vais ter retorno, qual vai ser o teu preço, o ticket diário, o que é que vais cobrar aos clientes, produto, tudo isso. Então tem que ter um plano de negócios bem estruturado. Básico. Não precisa ter um plano de negócio como de uma multinacional. Um plano de negócio para um empreendedor micro. Então é preciso perceber isso para ter objetivos. Quando nós já temos objetivos minimamente claros, o resto vai acabar por acontecer. Por isso que não é sobre ter tudo pronto, não. É ter uma parte estruturada básica, que é muito importante. Ana, me conta uma coisa. Você não acordou um dia e disse, vou fazer unhas, não é? Eu sou muito antigo, na minha época chamava-se manicure, agora tem uns termos técnicos. Agora é experiência. Como é que você entrou nessa área, como é que você entrou nesse ramo? Então, nem sempre tive as unhas assim. Na minha infância, na minha adolescência, eu fui roedora de unhas, com umas mãos que punha no bolso. Escondia atrás das costas, porque fui roedora. Minha família, não sou eu, minha mãe e meus irmãos, roemos unhas. Hoje acredito que seja ansiedade. Era uma coisa intensa? Quando acabavam as unhas das mãos, você passava para os pés? Não, para os pés ainda não cheguei lá. Mas eu começava com as 2 mãos, depois ia as unhas, depois ia a pele, as cutículas, tudo. Então acredito que era um tico nervoso, vamos assumir tecnicamente, cientificamente, que eu ficava deslumbrada quando via uma mão bonita da outra pessoa. E olhava e achava que nunca ia conseguir ter uma mão bem feita. Mas isso ainda miúda? Bem miúda mesmo. Lembro que eu recebia muito de presente dos meus tios e da família, kits de unhas, tipo, um que ardesse, um que picasse, um que limasse e depois a unha cresce. E eu acho que só consegui ver a minha unha crescer, acho que eu já tinha uns 17, 16 anos. Quer dizer, afinal eu consigo ter unhas, ou seja, consegui deixar por algum tempo e houve um crescimento. Então fiquei apaixonada pelas unhas. Isso aonde? Em Moçambique. Em Moçambique. Ou seja, você levava a sua vida e conhecia outras pessoas e as mãos das pessoas sempre te chamaram a atenção, é isso? Sempre. Aliás, é a primeira coisa que eu olho para as pessoas. Pois, tanto homem como mulher. Eu não olho para nada mais a não ser as mãos. Pode passar alguém e perguntar, olha, estava vestido como? Não me lembro, mas tinha umas unhas cor-de-rosa. Sempre foi um tico meu, porque eu, além de eu gostar e não podia ter, depois quando comecei a gostar e já ter, já também ia me inspirando no que eu via ao longo do meu crescimento. E era muito comum naquela época, que não é assim tanto tempo atrás, a mulher moçambicana já ter cuidado com unhas, pintá-las. Sim. A mulher moçambicana é vaidosa, que nem a mulher brasileira. Eu acredito que há 2 continentes que a vaidade, a estética. Na estética, eu acho que o continente africano e o continente americano. É deslumbrante. Então a mulher cuida-se muito e a unha faz parte. Tanto que a mulher moçambicana pode pintar a unha, mudar de cor, não sei quantas vezes por semana, acontece. Por semana? Por semana. No tempo, como diz
Aqui o nosso amigo, começámos naquela altura quando a gente não tinha o verniz de gel. Há tempos atrás nós temos aquele verniz que saía com acetona. Então essa possibilidade era ainda maior de nós mudarmos a cor. Eu não sei como é que se chamava lá em Moçambique, mas no Brasil, se eu não estou em erro, era o esmalte, né? Chamamos mal, nós é mesmo o verniz. Uhum. É o verniz. É uma Agora, você mencionou a mulher africana, a mulher moçambicana, a mulher brasileira. Por que você deixou a mulher portuguesa fora dessa lista de duas nacionalidades? É para provocar mesmo. É mesmo para provocar. A mulher portuguesa faz a unha e tudo, mas não com tanta regularidade e com tanta precisão e tanta vaidade. Nós temos uma criatividade que nós queremos combinar a unha com o nosso aspecto estético, moda, tudo. A unha está dentro do mesmo cenário. A mulher portuguesa tem aquela impressão que é mais contida. Não é tão ousada, talvez. Não é tão ousada, não investe tanto na unha. Deve investir outras coisas, mas na unha ainda não é. Então eu fiz esse estudo e eu sei que na prática vocês sabem que eu tenho as franchises cá e isso não acontece. Então reparo que acho que já vem uma cultura cá em Portugal sobre essa parte somente da unha. E outros aspectos técnicos que também vejo que elas ainda não estão a avançar tão como nós, brasileiros, moçambicanos e tudo isso, que nós já avançamos muito rápido para a estética. Nós não temos problemas em experimentar. O público português ainda fica assim um bocadinho hesitante. Será? Deixa outros avançarem, nós vamos depois. Nós não, vamos pôr tratamentos do corpo, pele, cara, cabelo, estamos sempre. Tanto que o brasileiro e o moçambicano inventa tanto tratamento para cabelo, para pele, tudo isso. O português já é mais contido nisso. Então acredito que ainda está a levar, é um processo. Uhum. Ok, dos 17 anos, de 16, 17, começar a gostar das unhas e como é que depois foi o percurso para começar a decidir empreender? Nunca pensei mesmo em empreender, nunca. Na base da minha família, que fique claro que eu fui uma das primeiras pessoas a empreender. Tanto que foi um choque, tanto que foi uma semana ou duas sem ninguém falar comigo, depois de eu dar a notícia que eu ia empreender. Porque a minha família é muito conservadora e a base da minha família é estudar, trabalhar, reformar. Quais é que eram as expectativas que os pais tinham para E a expectativa para alguém que já tinha entrado no mercado, eu comecei a trabalhar aos 17 anos, em empresas como Rentacar, porque estudava em part-time, e nunca pensei em empreender porque vinha mais de 20 anos em empresas grandes, multinacionais, totalmente diferente das unhas. Eu sou da área da mineração, para tu veres, diretora de comunicação, e um belo dia decido empreender. Então, acredito que foi um choque não só para a família, como também aspectos de sociedade. Porque, querendo ou não, a unha é uma vaidade, é uma coisa que o público moçambicano faz, que a mulher moçambicana faz, mas não é visto como um trabalho, visto como um hobby, ou alguém abriu um espaço, é mais uma coisa, e é nunca como empreendimento, porque empreendedorismo, mesmo começou-se a falar, pelo menos em Moçambique, há poucos anos. Agora, falar de empreendedorismo sólido, com estrutura, bases firmes, pior, talvez há 5 anos atrás. Falava-se de abrir negócios. Moçambique é um país que vive de receita informal 70% do país, ou mais. Mas nunca com bases de empreendedorismo que, a longo prazo. Aquela venda que nós vemos, comprou tomate ali no vizinho, a 50, vendeu ali a 100 e está tudo bem. Supostamente seria empreender, só que se tivesse umas bases para criar caixas de tomate, bancas de tomates, fábrica de tomates, ia-se conseguir ver, mas não chegamos a este patamar. Isto ainda está a levar o seu processo. Por isso que hoje a gente repara que tem um empreendedorismo e queremos muito reforçar que, olha, se o país vive do informal, que conseguimos pôr o informal realmente formalizado, para podermos conseguir buscar um produto ou outro. Você disse que tem 4 irmãos. Tenho. Tem mais irmãos? Tem mais irmãs ou são só os 4? Só 4 rapazes e a única menina sou eu. Estou no meio. Quer dizer, você é a única miúda no meio dos rapazes todos. É. Isso também deve ter atrapalhado um pouco no sentido de você querer dar, digamos, o seu voo, né? Eu muito protegida. Sou protegida, não sou mimada, como pensam todo mundo quando vê uma menina, ela deve ser mimada. Não. Sou muito protegida, sinto que são a minha retaguarda segura, sem dúvida, mas também fazem-me correr atrás daquilo que é os meus objetivos, não ficar parado ou pensar que as coisas caem do céu. Então, tenho sempre o suporte deles, tanto que foi o suporte da família para eu virar empreendedora, voltando à pergunta, porque eu estava a trabalhar, mas sempre pensei que este negócio de unhas eu vou fazer na minha reforma.
Mas já fazia unhas em part-time? Não, é aquela Nada. curiosidade de olhar os vídeos, ver. Fui cliente exigente, aquela cliente que chegava, dizia não, parece que eu percebi alguma coisa. Ainda não tinha estudado sobre... Não, nada sobre unhas, mas chegava lá, parecia uma pessoa que estava mais batida na matéria do que a própria técnica. Então tinha exigência, chegava aos passos, olhava para aquilo, até dizia, olha, não vou... dava crítica aos passos, falta isto, falta aquilo. E ajudava, assim, a crescer os primeiros passos de unhas em Moçambique, mas sempre com aquela coisa, o dia que eu tiver um negócio de unhas, um dia, um tal dia, vai ser isto. Então eu tinha tudo na mente esquematizado, mas muito longe de que isso pudesse acontecer antes da tal reforma que os meus pais sempre prepararam. E eles, na verdade, os meus pais só tiveram um único emprego, reformaram, meus tios também, é uma linhagem de família. Quando eu cheguei em 2019 à minha mãe e disse-lhe que, olha, vou deixar de ser diretora de comunicação de uma multinacional estrangeira e vou abrir um salão de unhas. Acho que ela pensou que eu... Virou a Acho cabeça. que a minha filha, ela me pensou, ela está a ter algum problema. Ela disse, amanhã vais pensar bem, voltas de novo para falar comigo. Não está a acreditar. Mas você estava bem, ganhava bem, tinha o seu Sim, trabalho, tinha era meu respeitada. trabalho, tudo. Não tinha, digamos, nenhuma causa, alguma coisa que te incomodasse para você querer dar essa guinada. Nada. Foi mesmo pensar que eu ainda tinha energia. Por que eu vou esperar até a reforma? O que me faz esperar? Comecei a pôr as coisas na balança. Se eu não tiver saúde e energia. E ultimamente, naquela altura, com o Covid a vir, antes disso, até foi um bocadinho antes, uns 6 meses, muita gente amiga próxima da nossa geração começou a faltar, começou a falecer. Então, assim, mas até tenho as pessoas próximas a ir embora, simplesmente por não acordaram. E nós vamos esperar a reforma que não sabes quando vai chegar. Então comecei a interiorizar esta parte. Depois, claro, eu estava numa mineradora que fez ali uma mudança do consórcio de australianos para indianos e eu não estava satisfeita com a nova forma de estar. Isso também é verdade, que se diga de passagem. Foi uma mudança radical na estrutura. Eu era um quadro sénior, sim, mas quando ia para o meu posto de trabalho não tinha desafios. E eu sou uma pessoa de desafios. Quanto mais desafio, mais mesmo a correr atrás. Então, isso também foi um aspecto, um fator que influenciou bastante. Quando depois o tempo, comecei a ter muita disponibilidade, ou seja, nessa transição da empresa, eles não davam-me desafios, eu tinha muito tempo. Não sei dizer, que tal eu neste tempo fazer um plano de negócio para as unhas? Mas para depois. Engraçado que eu próprio me dizia, não é para agora, Ana, é para depois. Mas vamos fazer, né? Eu vou dizer aqui uma coisa que vai parecer outra coisa, mas não é. Não é, porque eu tenho certeza que quem está em casa assistir vai dizer assim, esse daí, mas não é. E faço essa pergunta com todo respeito. Você disse que pensava nas unhas quando se aposentasse. Sim. Eu achei estranho, porque você tem 20 e poucos anos ainda, né? Como é que Era muito bom. Como é que você pode pensar que só vai entrar no mundo das unhas quando se aposentar? Alguma coisa está faltando nessa história. Não tenho esses 20. Pode multiplicar, dá quanto? E aumentar um pouco mais. Eu tenho 45 anos e nem tem como esconder. Está no público, está nas redes. Eu tenho 45 e há 7 anos atrás também já não tinha poucos. Tá bom, mas há 7 anos atrás, tirando os 7 anos dos 45, você pensar nesse universo das unhas só quando se aposentasse ainda seria muito tempo à espera. Mas é a cultura e a educação do que é que eu venho. Eu venho de uma família muito tradicional, que nós trabalhamos os anos necessários para fazer a reforma, a aposentadoria, e depois disso logo nós pensamos o que é que vamos fazer. Normalmente até a minha família é conservadora, de que olha, acabou o trabalho, demos o nosso melhor e estamos relaxados. Eu ainda visionava que nessa altura pudesse ainda abrir algo que eu gostasse para não ficar em casa. Mas eu comecei a trabalhar tão cedo que eu já fazia os cálculos da segurança social. Eu comecei a trabalhar aos 17. Então, se já estava quase, comecei a fazer os cálculos. Então, não é assim tão longe. E nós pensamos sempre a pensar no futuro, que parece longe, mas acaba acontecendo muito rápido. E eu sempre pensei assim, só que no meio do percurso, mas por que não? E mesmo assim, quando eu pensei no plano de negócio, dentro da empresa que eu trabalhava, sempre foi, caso haja uma possibilidade de eu abrir este negócio, eu não vou estar lá. Eu vou continuar nos dois mundos. E é só abrir, dirigir, empresarial, e vou lá. Só que não funcionou. Não funcionou.
E não vai funcionar, porque eu digo às pessoas, ou tu dedicas e focas naquilo que realmente é a tua paixão e vais lá dar um pouco de ti, ou então não há uma entrega total. Há quem diga que é o olho do dono É que engorda o porco. negócio. Então, eu quando abri a unidade, o nome era executivo nele, by Ana Souza, a pergunta era lá, onde está a Ana Souza? Quem é a Ana Souza? Ou seja, a Ana chegou a abrir sem estar lá? Ainda a estava com o 100%? pé fora dentro. Ok. E Isso ainda em Moçambique. é Moçambique. Ah, E acabei percebendo de que não ia funcionar. As pessoas queriam ver, queriam perceber o conceito, a experiência que eu oferecia, queriam explicação, queriam me sentir dentro do negócio. Então, foi automático que eu tinha que pertencer e estar presente. E eu também queria estar, que era pior. Porque tudo aquilo que eu tinha idealizado para o negócio, essa chave aqui, tudo isto, eu tinha que me ensinar a minha equipe. A dizer como eu gosto, como tem que ser feito e como vai ser o standard da empresa. E nesse processo de abrir um negócio, surgem-me duas perguntas. Como é que foi o apoio da família até abrir, eu penso, a inauguração do espaço? A família estava lá? Olha, eu nem fiz inauguração. Ah, ok. Nem fiz assim uma inauguração. Como eu disse, eu estava assim tão hesitante no início, se eu estava no corporate, se eu estava lá, que eu não fiz inauguração. Lembro que o dia que eu tinha que abrir as portas, eu hesitei muito. Não estipulei um dia. Eu achava que sempre faltava um detalhe, que eu sou muito perfeccionista, não. Esta planta ainda não dá para abrir hoje. Chegou um ponto que alguém me disse, com todo o salão pronto e eu com os jornais fechados, quando é que tu vais tirar estes jornais e abrir? Eu dizia para mim mesmo, não está pronto, falta aquilo, porque eu sou muito detalhista e muito crítica a mim própria. Então eu dizia, não, isto ainda não está perfeito, então eu não estipulei uma data. Até um dia que alguém me disse, tira, já está pronto, tal como tu disseste, o que não está vai acontecer no processo, Ana. Ok, então tirei os papéis e abri as portas. Ok. Você está indo muito rápido. Quantos funcionários você tinha na primeira? 8. No primeiro. Como é que eu chamo? Salão? É, um espaço de unhas. Salão de unhas, 8. mano. 8. Quem é que os escolheu? 8 contando comigo. Foi você que escolheu? Fui eu que escolhi a dedo a cada pessoa. E formei as pessoas com 2 formações. Técnica, porque eu fiz, cada vez que eu vim de férias, eu fiz formação técnica aqui em Portugal, no Porto. Eu percebi das unhas, eu não posso abrir um negócio se eu não tenho formação, eu própria dona do negócio. Então, as minhas férias que eu tinha na empresa, eu estava a investir em formação cá de unhas. Chegava ao Porto, eu ia fazer formação de unhas de todos possíveis. E o Porto, a Andreia profissional, que até hoje agradeço, abriu umas portas, fui à fábrica perceber de verniz quanto um frasco de verniz pinta quantas unhas, composição do verniz, o que o líquido faz na unha, a aderência, tudo isso. Eu fui ao pormenor tão fundo que a Andreia achou engraçado o desafio e disse, olha, nós nunca estivemos em Moçambique e quando abrimos o negócio, nós queremos estar em Moçambique para dar formação à tua equipe. Wow. Então, as 8 pessoas tiveram formação diretamente daqui, de Portugal. Daí mandaram uma formadora de 40 anos mesmo, de experiência, foi mesmo um desafio, porque ela já tinha uma experiência, e a trabalhar com cada pessoa. Um requisito básico é que cada pessoa quisesse trabalhar, tivesse humildade de querer aprender e ir para o mundo das unhas. Então, ficamos já na formação enquanto a obra estava a acontecer, estava em paralelo à formação. E o produto também veio com a formadora para a gente colocar, experimentar. E esta era a formação técnica necessária, porque Moçambique tinha, sim, muita gente a fazer unhas, mas que era por curiosidade. É como fazer um podcast, as pessoas acham que é só pôr aqui o microfone e vamos falar. Então, é preciso haver uma formação. Então, nas unhas, era isso. As pessoas abriam um negócio de unhas, mas que era aquela curiosidade. Viu num vídeo, ouviu alguém e vai aprendendo, vai ganhando mini experiência e já faz unhas, já vende unhas. Porque eu perguntava no espaço de unhas que eu ia. Tens formação? Ah, não, com o tempo vi aquela, peguei lima e depois foi acontecendo. Pronto. Mas formação, ter certificação, não havia. Então eu disse, não, eu quando tiver minhas técnicas, elas têm que ser certificadas. Vou dar uma parte de mim para elas terem essa certificação. Porque acho que vou criar pessoas com educação. Porque é sobre isso às vezes também. Notamos que as pessoas não crescem nos países do terceiro mundo. Moçambique é um país do terceiro mundo. É porque nós não temos educação suficiente e formação. Então, claro que ficamos sempre no mesmo patamar. E é preciso crescer. Se um microempreendedor fizer isso, tendo que o país tem 70% de microempreendedores no informal, hoje nós estaríamos com esse problema que nós achamos sermos um dos países mais pobres do mundo. Então eu disse, eu vou fazer a minha parte. Vou dar formação, essas pessoas vão ter certificação, nem que sejam unhas.
Pode ser em unhas, pode ser em fazer bolos, não interessa. O importante é as pessoas fazerem bem feito, eu sempre digo isso. Então foi aí onde veio a formação de fora, para essas 8 pessoas, e o produto de fora, de qualidade, porque se é para eu vender alguma coisa que seja com qualidade. Então, já tinham formação, já tinham produto de qualidade, mas falta uma parte muito importante, que é a prestação de serviço, o atendimento ao cliente, que para mim é a coisa mais importante do que comprar algo numa loja. Podes me vender ouro, mas se não me entregas, não me fazes uma venda em condições disso, talvez eu até possa comprar naquele dia porque Mas tenho não na volta, mente, né? mas talvez eu não volte. Então esta é a entrega do serviço. Então aí é onde é que as pessoas começaram a dizer, não é simplesmente ir ao salão da Ana, é sobre uma experiência. Sim, que eu mentalizei quando a pessoa entra na porta, a pessoa sente um cheiro, que é o meu cheiro até hoje no salão. Eu defini um cheiro para o salão. Quando tu entraste, tu vais te lembrar de mim em qualquer parte, a partir do cheiro. Depois disso, alguém vai te acomodar. Então, é sobre eu pensar como eu gostaria de ser tratada e eu acabei desenhando isso para o meu negócio. Então, foi considerado uma experiência e o público-alvo que procura isso acabou por aderir. E assim, depois, fomos na estrada, né? Abrindo o percurso. Ana, você é meio assustadora, porque você conta as coisas assim, como pensava, como queria, como faria, essas coisas todas. Você falou na Andréa. Uhum. Eu, por questões profissionais, eu tive ligado a esse universo durante muito tempo. Agora eu ando meio afastado. Mas na época em que eu era ligado a esse universo, eu via muita gente a tirar cursos profissionalizantes de unhas. Muita gente mesmo, eram turmas e turmas e turmas que eram enfim, não sei, 2 meses, 3 meses, mas eram turmas que cuspiam praticamente Pagamento. profissionais de unhas. E nem todo mundo vingou. A que é que você atribui o fato de muita gente até investir na formação de unhas para fazer unha em casa e às vezes só para tia, para mãe, para irmã e não empreender? Eu acho que as pessoas não saem da zona de conforto. Não tem outra explicação, de facto. Porque se tu tens uma formação, consegues pôr em prática, é sobre tu entregares o serviço bem feito e tens como vingar. Só que muita gente tem receio. Até hoje que eu falo de quando eu comecei e como eu arrisquei, em vários aspectos, que depois vamos aqui falar, é sair da minha zona de conforto. Primeira coisa, eu saí da minha zona de conforto, que foi ir abrir um espaço de unhas. Mas eu pensava, se não funcionar esta minha ideia, esta minha paixão que eu tenho na mente desde os 17 anos, eu volto ao mercado de trabalho, eu tenho um background, eu tenho uma experiência, digo, olha, pelo menos eu tentei, eu fui tentar ser empreendedora e volto a pedir emprego. E está tudo bem. Mas você percebeu que havia falta desse tipo de serviço em Moçambique? Eu percebi que havia muito serviço de unhas, como tu estás a dizer, mas a entrega do serviço versus aspecto de qualidade versus espaço de qualidade, ou seja, vários fatores juntos não tinha. Tinha sim vários. É muito bom para fazer unhas, uma pessoa muito boa a fazer unhas, fez formação muito boa, mas não investiu. Tem uma cadeira, uma mesa e tu tens que estar ali 2 horas, dói a coluna, não, mas porque ela faz a boa unha, tu vais lá e olha lá, prontos. E ela está satisfeita, acha que aquilo, mas eu como cliente não estou satisfeita. É uma exigência, para mim é sobre isso. Eu tenho que entregar para eu receber, não é eu receber e não entrego. Então é sobre isso. Então, tem pessoas muito boas a fazer unhas, mas não saem daquela zona. Acho que também tem a ver com a visão da pessoa, porque uma pessoa olha para a Ana e consegue ver literalmente uma águia. Ou seja, uma visão enorme. Depois tem aquelas pessoas que fazem unhas, têm um espaço já acolhedor, mas depois não entregam a essência. Eu tenho que ter o teu toque. Tu, quando entras no meu espaço, tu sentes que é alguém que vai ao detalhe. Eu conseguia, de olhos fechados, dizer, olha, as minhas meninas de hoje têm padrões de servir uma bandeja. Lado direito, colherinha, lado esquerdo, biscoito, guardanapo, a renda da bandeja. E quando eu vejo nas redes, hoje eu estou 2 anos fora, eu digo que elas aprenderam. Está dentro dos procedimentos do manual da marca. Mas no início começou como? Abrir a porta e eu estar lá e definir, senão... E é sobre manter também este procedimento. Então, há vários fatores. Há pessoas que aprendem e têm formação, mas não saem da zona de conforto. Há umas que estão baseadas só estar ali e às vezes não é sobre isso. Eu não tive tempo de sentar numa mesa. Fiz um monte de formações. Mas ou eu pensava a médio e longo prazo de ser a gestora e pôr a equipa a crescer, ou eu sentava na mesa e ficava satisfeita com aquilo e
não saíamos dali. Então, eu assumi desde o princípio que eu não ia ser a pessoa que ia sentar. Eu ia dar a oportunidade às pessoas de sentar, de serem formadas e de atender clientes que saíssem dali satisfeitos, com o padrão de qualidade que eu vou oferecer, com o ambiente de qualidade, ou seja, vários aspectos para poder dar um jump. Mas isso tudo não eleva o custo? Não, porque tu não podes pensar que vais ficar rico amanhã. Só porque compraste uma coisa que custou um balúrdio, vamos assim dizer, ou seja, eu fiz um investimento grande, sem dúvida, porque queria coisas de qualidade, mas eu não vou ter esta recuperação de capital amanhã, nem é para ter. Tá bem, Mas existem muitas pessoas que às vezes pensam e desistem Por isso desse processo. Vamos recuar. Eu falei de um plano de negócios inicial. E no plano de negócio diz o tempo que tu tens de fazer a recuperação de capital. Dentro de um ticket médio. Agora, se tu queres elevar um ticket máximo, vais correr. Ana, eu quero fazer minhas unhas e eu vou no shopping. Então, de um lado do corredor, tem ali a lojinha com 3 funcionárias, uma ventoinha, elas fazem lá as unhas. Do outro lado, tem a sua loja, o seu salão, que se chama... Executive Nails. Nossa, só o nome já assusta. Executive Nails. E você vê lá todo mundo uniformizado, sentado, ar-condicionado, bandejinha com bolachinha. A pessoa pensa logo... Num ticket muito alto. Exatamente. Isso é verdade. Isso é verdade. O cliente pensa logo ali que está a brilhar muito, só pode ser muito caro. Mas o espanto do cliente é quando repara que estamos lado a lado e eu estou a oferecer o mesmo preço. E estou-te a oferecer qualidade, estou-te a oferecer sushi, champanhe, biscoitos e muito mais. Eu porque tenho que ir lá. Mas eu estou-te a entregar um diferencial, que é o que a minha marca tem para te entregar. Uma experiência. Não estou a te entregar só unhas. Isso qualquer um, como tu dizes. Tem uma ventoinha, atende, tudo isso. Mas não é o meu target. Até porque o meu target é de pessoas que procuram uma experiência. É aquela pessoa que diz, ok, eu vou ficar aqui para, além de fazer unhas, respirar, beber um chá, um café, comer um sushi, é sobre isso. Sim, eu já entendi. É mais do que fazer unha. Muito mais que fazer unha. unha. É um conceito. E para isso não precisamos correr, porque eu fiz um plano médio a longo prazo. Eu também não estou a correr para ter o meu retorno. Eu quero que isto tenha continuidade, que isto crie legado, que isto crie standard. E hoje em dia é sobre isso, é sobre entregar lojas iguais e dizer à pessoa, vai comprar uma franquia minha, vai ter sim recuperação do seu capital no prazo X. Podia ter menos, vamos dizer, francamente, mas não quero correr, porque não vai dar certo correr sobre dinheiro, é muito mais. E nesse momento você já tem quantas franquias espalhadas aí? Duas cá em Portugal, sim. 2 cá em Portugal. Sim. Mas eu quero voltar atrás. Como é que chegou até aí? Como é que alguém que estava em Moçambique, e como a Ana já disse, considerado um dos países mais pobres do mundo, dá o salto de ter 2 franquias aqui em Portugal? Também não estava no plano. Também não estava no plano. Depois de 5 anos com a marca sólida em Moçambique, já tenho os meus clientes base. A unidade de Moçambique é uma unidade diferenciadora, que eu digo às pessoas, não tenho como ter uma unidade como aquelas. Ela está vista a mar, ela está bem localizada, já tem clientes que procuram aquele serviço em parcerias com bancos, com o corporate todo em Moçambique, a maior parte dos bancos, instituições, hotéis de renome, que se identificaram com a marca pela presença e posicionamento que a marca tem, porque é isso que eu quis garantir. Não ia ser simplesmente mais um espaço, ia ser o espaço, é a referência. Quando tu chegares em Maputo, que é a capital de Moçambique, perguntares onde vai fazer unhas, não tem como não referenciar a Executive Nails. Não sou a única, mas sou uma das melhores. Isso que fica claro. Então é por aí, foi preciso criar esta base. Depois dessa base... Aprecio essa certeza. Admiro. Preciso ter essa certeza. Não, eu hoje não tinha Você dúvidas. é quase o Cristiano Ronaldo das unhas. Não, eu preciso saber... É preciso a gente reconhecer, porque hoje eu reconheço todo o percurso. Não foi fácil. Eu abri o salão, o espaço executivo nele em 2019. 6 meses depois eu tive o Covid. Eu tive que me reinventar. Porque eu acabava de investir, acabava de abrir, estava no boom, o salão todo cheio, mas depois as pessoas foram todas assustadas, que nem eu também, pelo Covid. A gente não sabia o que foi esse reinventar? Foi um desafio. E como gosto de desafios, eu tive que repensar como é que eu ia, com mão de obra em casa, tentar manter o negócio, manter 8 famílias que dependiam de mim. Porque o salário depende das clientes, isto é tudo um ciclo. Mas eu acabei por introduzir um serviço de excelência, fiz uma parceria com uma empresa
na área farmacêutica, a área hospitalar e farmacêutica era o auge no Covid. Se eles tinham a máscara, os álcools e tudo, nós outros só queríamos comprar. E eles fizeram uma parceria comigo que nós íamos fazer atendimentos de excelência a famílias ao domicílio. Então as meninas vestiam, pareciam umas astronautas. Mas astronautas chiques. Elas todas com aquele capacete, aqueles fatos, com uniforme lá dentro, com luvas, com aquelas coisas para fechar o sapato, com malas. Chegava na casa do cliente a um pacote familiar, que significa que eu tinha que atender 5 pessoas numa família. As famílias, como estavam todas agregadas, diferentemente da Europa, mas Moçambique nós temos famílias extensas e elas estavam juntas, né? Abraçadas para o Covid. E como não estavam a fazer nada, pelo menos fazer o tratamento de mãos e pés. A mulher moçambicana é vaidosa. Independentemente de estar em casa, quer estar bem. Então, víamos as famílias, fazíamos os pacotes, e éramos esterilizadas com álcool, com tapetes e mais alguma coisa para entrar e dar segurança ao cliente de que estava a vir uma equipa certificada pela empresa hospitalar, uma equipa que já tinha aberto o negócio, que tinha material arranjado, tudo. Garantir a segurança e a tranquilidade do cliente. O cliente começou a confiar em nós. Então é possível nós darmos continuidade ao trabalho de unhas, até para quem não fazia. Os maridos não faziam, os irmãos não faziam, acabou por fazer todo mundo. Se estavam em casa, não tinham o que fazer. Vinha uma equipa fazer que fizesse tudo. A pessoa lá passava o tempo. Mas aí, Ana, você tem um público receptivo à ideia. Sim, tive. Porque aqui muita gente pensava que como tinha que ficar isolado, não podia sair de casa, Nem valia a pena fazer não tratava de unha. Tinha gente que nem banho tomava. Aliás, até hoje tem gente que não toma. A questão das culturas. Moçambique tem a cultura da vaidade. Nós em casa estamos sempre bem. Cabelo printadinho, então as mulheres estavam em casa bem, não era só sobre isso, muito pelo contrário. Eu até entrei com a estratégia de que, como o Covid veio repentinamente, e as pessoas vão para casa, né? Era o lema, vão para casa, fiquem em casa. Comecei a ligamos para o cliente para dizer, olha, tem produto nosso na sua unha, porque isto é um produto, é um gel, é um verniz. Nós estamos preocupados consigo. A estratégia era essa. Estamos preocupados consigo porque nós pintamos um verniz, fizemos um esmalte de químico, temos que remover. E a resposta da cliente era, não, mas eu não quero remover, eu quero fazer. Então sempre prontos. Pelo que nós estamos a ouvir do feedback que elas querem fazer, nós temos que encontrar uma solução para isto, que dá tranquilidade, dá a solução para as unhas e, claro, e dá a receita. Então foi o que aliviou. A empresa nunca fechou, a empresa nunca falhou nenhum salário nessa altura do Covid. As meninas estavam a trabalhar a todo vapor. O esquema era só rotas, casas das pessoas, quem equipa que vai, equipa que sai, troca a higienização, a empresa estava comigo a mudar, prontos. E transporte dessas moças? Com a empresa tinha um transporte, até hoje tem um transporte todo, uma van toda personalizada, eles viam, oh, meu Deus, pareciam aquelas ambulâncias prontas, com uma equipa que vem te socorrer, e elas saíam, aquilo parecia um filme 007, e elas saíam com as malas, eu às vezes nem tinha me perguntar a elas, quem que está no carro, porque eu não via elas, com as máscaras, com aqueles óculos, pronto, eram mais astronautas. Então lá atendiam, e isso consegui manter, até hoje o serviço do delivery, como nós chamamos, é um serviço que ficou. Porque houve aquele cliente que achou de que não, pensando bem, eu estou confortável em casa por causa da privacidade. Então manteve. E é um serviço que nós cobramos um valor alto, porque acaba por tirar a equipa da zona de conforto. Então se aquela equipa não está a faturar no espaço, tem que estar a faturar fora. Então é um bocadinho um valor mais alto do que tu ires fazer unhas no espaço. Okay. Mas normal. há cliente para tudo, e há clientes que aceitaram. Então foi o que safou-me no Covid, porque eu não tinha como. Mesmo assim, no espaço, eu comecei já a pensar no pós-Covid. No pós-Covid eu comecei a imaginar, a pessoa quando voltar do Covid já não volta normal. A minha mente já não está normal. Então do cliente também não vai estar normal. Eu comecei a fazer obras no espaço para ampliar e para fazer cabines privadas. Pensando que o cliente quando voltar já não vai querer sentar aqui ao lado da Ana. Vai querer distância. Estávamos todos assim, achávamos que o Covid era só encostar alguma coisa. Então, dissemos, não, eu tenho que criar umas cabines, quando as pessoas voltarem, vamos ter cabines privativas, olhar para o mar, individuais. Eu fiz a obra da ampliação. Então, durante o Covid, a minha mente estava já águia. a pensar no pós-Covid. Quando o Covid lá deu-nos uma trégua, tinha uma outra forma de estar na executiva. Claro que isso, para quem esteve em casa, preso,
ainda encontraram uma solução. Depois disso, aquilo estava sempre cheio. As pessoas, não, agora até temos cabine, vista mar, vamos respirar. Então, foi outro diferencial que eu trouxe ao mercado no meio do governo. Então, ficou o serviço do delivery, as cabines privadas, a zona normal que já tinha, e eu tive que fazer novo recrutamento. Lá fui eu para buscar mais meninas, formar, certificar. É o ciclo de sempre. Esse é o meu papel na empresa. Eu digo às meninas, quando quiserem, a minha posição está disponível a qualquer momento, que é a pessoa que está sempre a criar, é a pessoa que está sempre a pensar na solução, está a pensar de como inovar, porque o negócio do empreendedor é sobre isso. Se parares, alguém vai passar à tua frente. Passar no bom sentido, mas nós estamos todos aqui a correr, então nós temos que estar sempre na linha da frente. Então eu estou sempre a criar, a repensar. E depois do Covid eu comecei a pensar que a marca já estava sólida há 5 anos, mas eu tenho planos pessoais, individuais, juntos com a minha marca profissional. O meu filho estava chegando à altura de estudar fora. E em Moçambique, as universidades, para quem estuda no ensino inglês, não tem. Então era o desafio dele vir para fora. E como uma boa mãe galinha, disse, vamos para fora e eu vou levar a minha marca. Fiz o estudo cá em Portugal. Na verdade, eu já estudei em Portugal, a minha infância. Eu fiz a minha infância cá. Então, Portugal volta a ser a minha zona de muito conforto. Eu vivi cá com a minha avó materna, então Portugal volta a ser o meu ponto seguro. E vim para cá, fiz o estudo do mercado e eu vi que há muitos espaços de unhas, sem dúvida. Portugal em cada esquina. Mas o espaço que entrega a experiência para o cliente, tudo isto que estamos a falar, são poucos. E existe mercado. Ainda mais hoje em dia que Portugal está a receber os imigrantes. Os imigrantes sabem o valor de uma experiência. Procuram a experiência. Não um valor, uma manicure, um serviço expresso, não. Querem algo que realmente dedique tempo a eles, atendimento ao cliente, tragam alguma coisa diferenciadora. Então, decidi trazer para Portugal um espaço modelo para ver se, além do plano que eu tinha feito, havia de ter aceitabilidade. E teve. E quando você fez esse plano, esse estudo, você levou em consideração o sócio chamado Estado, que leva uma grande parte de tudo arrecadado? Esse sócio é o sócio. Sem dúvida, que aí é onde está, quando eu pergunto, as pessoas dizem, mas empreender em Portugal como é que é? Eu disse, é difícil. Sinceramente, é difícil. A cultura é difícil, é o que nós estamos a falar, sobre o cliente. Isso muda o teu plano de negócios, porque em Moçambique, e acredito que no Brasil, a minha cliente não faz um serviço quando vem ao salão, faz 2. Quando marca é mãos e pés, mãos e pés. Em Portugal, não. Na época alta, agora que estamos, é mãos e pés. Mas basta vir a chuva, é só mãos, com muita sorte. Então aí já começa o teu plano a mudar o cenário. Depois tens realmente o sócio, o Estado. Fica uma grande parte. Então o negócio o plano tem que ter essa parte lá descrita. Depois tens as 2 partes boas e más. As técnicas, hoje em dia cá, é uma dificuldade dos recursos humanos. Eu pensei que era mais fácil, vou dizer sinceramente, quando vim para cá. Porque achava que em Moçambique eu tive que formar pessoas. Pessoas que não tinham formação. Então eu pensava que não, em Portugal as pessoas já são formadas, né? É um país avançado, não é um país do terceiro mundo. Então vou encontrar aos pontapés mão de obra. Com os cursos de formação, sim, aí em todo que é lado, né? Mas espanto o meu de que não. Temos pessoas formadas, mas não têm interesse em trabalhar. Honestamente. Se calhar, eu acho que em África nem existe mais humildade do que na Europa. As pessoas até podem ter o curso, mas se calhar se vem alguém e dá uma sugestão para dizer, olha, faz assim, se calhar seria melhor fazer assado, a pessoa já fica resistente. Enquanto que em África aceitam e são humildes para aprender. Acho que falta não. Essa humildade aqui. Aqui o que realmente eu costumo dizer, o que salvou-me, vou dizer honestamente, é ter pessoas de outras partes do mundo. Que o país reclamam porque vieram tirar emprego, mas são pessoas que querem trabalhar. Vêm conscientemente com o objetivo de trabalhar, não de ter emprego. E quando vêm para trabalhar, dedicam, têm um plano, um objetivo, nem que seja mandar dinheiro para as famílias, que muitas das minhas técnicas não vêm com famílias, vêm tentar a vida. Então têm um objetivo a médio e longo prazo e estão a trabalhar a vapor. Diferente das técnicas de cá, de conteúdo local, que eu costumo dizer, acho que estão bem cá, que meia volta desistem.
Pequena coisa, menor dificuldade, já desistiram. Tu dizes, mas não. Aquela cliente que eu apanhei foi difícil, amanhã eu já não venho. Tu, brilhante, assim estás a desistir. Então, essa foi a dificuldade de eu perceber que afinal existem sim pessoas com certificação, mas não dão valor ao trabalho e a certificação acaba ficando lá atrás. E está tudo bem para elas. E nós também eu tive que me adaptar a isso, a pensar, mas tem tanta gente formada que não tem em Moçambique, mas elas não dão valor ao que elas têm e não querem trabalhar. Graças que tem as pessoas que vêm imigrantes para cá e querem trabalhar. Trabalha mais com que nacionalidades? Talvez precisam de trabalhar. Acho que a diferença do querer e precisar é muito importante nas pessoas. Então, isso também trouxe-me o desafio de eu perceber a mão de obra. Mas também tem uma vertente boa. Conheci pessoas que querem trabalhar e vêm com culturas diferentes, formas de estar diferentes, técnicas diferentes, e quando nos unimos fizemos um bom casamento todas. Ok, tu és da Argentina, tu és da Rússia, o que é que tu sabes? Juntamos. E acabou dando ali um casamento bom, porque o cliente também não é o cliente local. A executivo recebe maior parte de clientes estrangeiros. Eu ia perguntar, se também sentia o mesmo na parte da clientela. A clientela é estrangeira. Eu falo mais inglês dentro da executivo, estando em Portugal, do que estando em Moçambique, que eu acho que tem um país vizinho que é a África do Sul. Mas aqui, eu meia volta, estamos sempre com pessoas estrangeiras. Significa que tem muita gente que migrou para cá, e significa que procura o serviço, que é uma experiência, dá valor àquela experiência que talvez nos seus países de origem pode ser mais elevado, e aqui nós temos que estar num ticket médio, e mantém assim a rotação. Então é aquela ilusão. Se me perguntarem o que é que não façam cá em Portugal, eu diria logo que, olha, tenham atenção à mão de obra, porque não façam contratos de tempo certo cá, porque não é fazível por causa do nosso sócio. O Estado é muita entrega para impostos e subsídios, e a receita e a entrega da técnica. Porque, querendo ou não, eu vou ser honesta, as pessoas que têm às vezes uma coisa estável, sentam e acomodam-se, voltamos àquilo. Não tem por que correr atrás, diferentemente daquela pessoa que eu digo, olha, vamos trabalhar com comissão, vamos correr. Eu vou correr para trazer clientes e tu vais correr para fazer a tua comissão. A pessoa já está a pensar quanto quer faturar este mês e quanto pode. Então, agora aquela pessoa que está garantido, isso esquece. Então são esses desafios que Portugal trouxe-me, é um aprendizado, e tem sido constante o aprendizado, mas que faz nós, como empreendedoras, termos o desafio de querer crescer em mercados diferentes, senão nunca estaria sempre na minha zona de conforto, Moçambique, que está, como dito, que já tenho as minhas clientes. Não, tenho que crescer para o outro lado, tenho que basear no outro lado e ver se é possível. Então a unidade de base de Portugal foi Saldanha, o modelo, e nisso tudo acabei conhecendo pessoas cá em Portugal que diziam, Ana, o teu serviço, a tua forma de estar, a tua marca merece estar por outras partes do mundo ou por outras partes de Portugal. Que talvez convidaram para fazer formação de franchise. Eu não percebia nada de formação de franchise, mas também não nego desafios. Uma coisa é aprendizado. Se não der certo, menos aprendi o que é. Então comecei a fazer uma formação de franchise com um grupo brasileiro que eu conheci no network, um ano a tirar tudo que estava na minha mente, da marca, daquilo que nós estipulamos, que a gente pensa que não é nada. Como eu falei da chávena, aquilo é um padrão da marca. Então, pôr aquilo em manuais, em termos financeiros, marketing, forma de estar, tudo para criar um manual de marca e de franquia. Então, fiquei um ano a fazer isso, mas sem pressa. E com a unidade modelo, a pôr em prática, explicar a eles o preço que eu aplico e o que isso dava em resultado se eu vendesse uma unidade. Então, fui fazer um trabalho contínuo. E quando deparei-me, um ano depois, em outubro do ano passado, acabou a formação, os manuais estavam prontos e de repente já tinha clientes. Já tinha clientes para comprar 2 unidades. Então eu tive 30 dias para entregar a primeira unidade e assim entreguei em novembro, finais de novembro, a primeira unidade. Do ano passado. Do ano passado. Mas é um desafio que nem eu sabia o que ia dar. Há que ter o teu negócio e funciona tudo a partir de ti, tua mente, teu coração, tuas mãos. Há que entregar a alguém um teu bebê, dizer, está aqui, e faz dele crescer, né? Que nem filho, né? Dar de comer, crescer. Então era um desafio para cada vez que eu dizia, eu cheguei até aqui para fazer a franquia, mas será que eu própria estou preparada para o desafio seguinte de
ter esta unidade. Então, mas é algo que me desafia até hoje, porque ainda estou no aprendizado das franquias. Já entreguei, já formei pessoas, já formei a própria franchisada e continuo neste processo. Tem dias bons, tem dias maus, como tudo na vida. Uau. Eu acredito muito na energia das pessoas. E você tem uma energia muito, muito interessante. Você despertou em mim uma ideia, que eu vou te oferecer essa ideia quando acabar o programa. Se eu falar agora aqui na gravação, alguém vai copiar a minha ideia, porque é uma ideia brilhante. Eu estava ouvindo ela falar, eu falei, gente, como é que ninguém pensou nisso ainda? Mas no final eu vou te Calhar a Ana já pensou, mas mais um desafio. Vou te dar uma ideia embrionária para você desenvolver e seguir em frente. Fantástico. Você disse que quando ainda nova, morando em Moçambique, ia fazer as suas unhas, você era muito exigente. Muito exigente. Eu queria te fazer uma pergunta. É o seguinte, em termos de história, a gente assistir, por exemplo, anúncios de televisão de cremes hidratantes com mulheres negras é algo muito recente. Porque antigamente os cremes hidratantes, entre aspas, parecia que só serviam para as mulheres brancas. A mulher negra não precisa de creme hidratante. A mesma coisa acontece também nas cores dos vernizes, digamos assim. Era tudo pensado para mãos brancas. Você chegou a perceber isso em alguma fase desse processo todo? Não, mas tem uma particularidade. Não nesse sentido, mas há cores, e até hoje estou a falar convosco, há cores que são da eleição e são da raça negra. São cores que pintam-se mais, são cores que ficam melhor na cor. Que são mais consumidas pelas mulheres negras, é isso? Há cores que eu só mando para Moçambique, que tem uma saída que aqui não tem. Ok? E há cores que aqui em Portugal... Você pode dar um exemplo de uma cor, por exemplo? Sim. As cores verão, as cores mais fluorescentes, é cultura do africano usar, porque nós somos da alegria, da vida, de estar sempre alegre. E às vezes a gente transmite para as unhas. Tu vês muita mulher africana e moçambicana com unhas, com verniz mais alegre. Principalmente porque nós estamos a maior parte do ano no verão. Então não temos por que usar. Agora aqui, uma e outra pessoa pede. Tanto que essas cores cá não é uma cor que eu compro muito. Aqui nós temos cores que eu sei que é o mais procurado. Quando alguém aqui no Portugal, no salão, vem me pedir uma cor, dona Ana, temos alguém que pediu este verde. Acreditem ou não, eu vou saber quem é. E a maior parte das vezes, 99%, não é de cá. Ou é alguém imigrante, vem da África do Sul, ou algum país assim. Brasil, porque nós somos alegres. É cultural. Tanto na roupa, se repararem, somos mais usadas em algumas cores. Normal. Hoje em dia, claro, já há marcas que nós vemos que estão a apostar e a tentar que isso se espalhe. Mas é sem dúvida o que eu faço. Eu quando vejo cores vibrantes aqui nos meus fornecedores, são as cores que eu mando logo para Moçambique. E sai logo. E quando Moçambique pede feedback às clientes sobre cores, eu já sei que a resposta é Ana, tem que mandar aquelas cores mais vivas, novas. Então pronto. Ninguém vai me pedir um nude. Esquece. Nada disso. Ana, e no início você também tinha o cuidado de cronometrar o tempo que a funcionária ou a profissional demorava para fazer as unhas das pessoas? Porque tempo é dinheiro, não é? Acredita ou não, no início destas 8 meninas que formei, era o desafio de fazer primeiro o cliente perceber que aquela técnica foi formada do início, não foi retirada de nenhum negócio para ali. Okay? E eu não fiz isso em Moçambique. A maior parte dos negócios vai buscar a Ana, não sei o que, daquele lado, e vem lá e já usa aquela pessoa. Não, eu fui buscar pessoas do zero. E quando fui buscar essas pessoas do zero, é natural que essas pessoas não tenham a mesma genica, a mesma experiência, a mesma flexibilidade e tempo, tudo isso. Então, eu logo ao cliente dizia, olha, vamos começar a fazer uma aplicação que naturalmente demora 2 horas, é possível que com esta técnica vai demorar 2 horas e 20. E vamos explicar. Então, houve realmente uma paciência, acredito, da parte do cliente, e da técnica perceber que o intuito final era trabalhar, fazer um trabalho com qualidade, entregar qualidade. Que no início, então eu fui trabalhando o tempo delas. De prazos elas. Num 6 meses, vocês têm toda a carência de ter 2 horas e 20. A partir daí, vocês já estão a ganhar clientes de experiência. Então, a partir daí, tem que começar a diminuir. Tanto que hoje,
Eu sei exatamente o tempo de cada serviço por minuto. Tanto que eu, às vezes, nas câmaras olho e consigo te dizer, olha, alguém entra e quer fazer unhas, aquela está a 30 minutos de acabar. Faz parte do padrão. E o padrão faz parte sobre procedimentos. Quando a gente começa a fazer formação, eu digo, passo 1, esse passo 2, até o 10º. Então, todas elas têm que estar alinhadas, para que quando nós olhemos, qualquer pessoa da equipa, a gente consegue dizer, se a Joana está ali, ela falta 30 minutos. Então, isso faz parte do procedimento de formação. E hoje a gente já sabe cada tratamento quanto tem que durar. Acontece exceções, que é o caso, ela diz que quer vir fazer unhas, vem fazer, mas não tem as unhas condições, fez as unhas no outro sítio, e eu tenho que ter ali um processo antes, um pré-processo ou o passo 0. Não vou começar do 1. Tenho que talvez ainda cuidar do que foi feito, remover para começar. Então aí normalmente a técnica vai à gestão e diz, olha, nesta cliente específica não vou levar o tempo normal, peço acrescentar 15, porque isso influencia logo na outra pessoa. É aí que às vezes acontece, ok? Ou então aquela cliente que diz e quer fazer unhas de gel, senta e no meio do procedimento, olha, eu já não quero unhas de gel, pensando bem, agora eu quero... A sério, é assim, agora eu já não quero, ou então pinta azul, não, eu agora quero verde. A mudança, se for possível, nós satisfazemos o cliente, sim. Muitas vezes, às vezes não é, porque o tempo é dinheiro. A outra cliente está ali já para chegar. Então, às vezes dizemos, olha, se for uma mudança agora, fazemos. Se for uma mudança que já pusemos nas máquinas, aquilo já não tem como rever, já não tem como. Porque o tempo é dinheiro, como dissemos, e as outras clientes depois não podem sofrer pelo atraso da primeira. Então faz muita lógica essa pergunta. Nós estamos já aqui a chegar ao fim, mas eu estava aqui a pensar que há bocadinho falámos da importância da questão dos recursos humanos e ter as pessoas certas para trabalhar connosco, mas a verdade é que um bom líder faz toda a diferença. Há bocadinho a Ana disse na questão da paciência e que existem muitos líderes, nem digo chefes nem patrões, mas líderes que não têm paciência para formar as pessoas. E acho que mais do que a competência das pessoas que vou buscar é também a competência da pessoa que está a formar. Então, incrível a questão da paciência, a questão de dar formação, de respeitar o próprio processo é muito importante e que muitas vezes vais buscar pessoas e já quer que as pessoas façam as coisas logo assim, sem dar a base, sem dar a estrutura. Para mim é uma formação que eu falei da formação técnica, que é aquela formação de fazer unhas e dar os passos corretos, tudo isso. Mas há uma segunda formação que é dada, normalmente por mim, quando possível, hoje já tenho uma equipa que consegue dar, mas que é minha, que é a forma de estar. E eu às vezes eu tenho que dizer que as técnicas podem ser as melhores técnicas. Se o coração, a essência não é de entrega ao próximo, não vai funcionar. É sobre respeito, é sobre humildade, forma de estar e entregar. Então há valores que eu prezo muito na minha marca. Então mesmo quando há recrutamento e depois pedem para eu ir dar a minha parte, e eu às vezes já cheguei ao ponto de dizer, olha, aquela pessoa é a melhor técnica profissional, mas como pessoa vertical não vai funcionar. Não veste e não vai vestir a camisola. E muitas das vezes acontece que não fica muito tempo, porque precisa se identificar com aqueles valores. A equipa tem uma parte em que tem que se respeitar bastante. O meu limite, o teu, ajudar a ti. Então a forma de estar, a forma de tu falares com a tua colega, eu, como falo contigo, é sobre isso. Então há essa formação que eu chamo comportamental, foi o nome que deu na empresa, simpático. Costumo dizer que já passaram para a formação comportamental, é sobre isso. A forma como vai receber o cliente, como vai falar, o gesto, a cabeça, o olhar, tudo faz sentido para mim. Que eu te digo a elas, vocês podem não pensar, mas eu quando entro num sítio para ser atendida e vejo o semblante da pessoa, o baixar, para mim tem uma mensagem. É sobre isso. E às vezes eu digo, a pessoa que vai fazer unha está 2 horas ali parada a olhar. Então tem tempo para olhar para o teto, para tudo, o teu cabelo, tudo. E aí eu namoro os detalhes sobre isso. Então eu digo, elas têm que pensar em tudo. Aquela pessoa. E de feito, quando eu tenho algumas clientes que são muito requintadas, ela, Ana, a chávena que tu me deste hoje era assim amarela, não tinha doirado. Quer dizer, teve tempo para observar que eu mudei de chávena. Então imagina não reparar na pessoa que está a lhe atender. Não tem como, então tem que reparar. Então tudo isso faz parte da formação comportamental e que é a paciência da líder em passar. Não é só pôr ela no mercado do trabalho sem ter essa paciência. E nós viemos todos de culturas e educações diferentes. Então é normal
que não sejamos iguais e que temos que nos respeitar. Você é assim em todas as áreas da sua vida? Ou seja, você projeta sempre a coisa mais lá na frente? Esse é o maior problema, né? Esse é o meu problema. Eu sou muito esquematizada. Tudo tem que funcionar. Já fui pior. As minhas amigas dizem que eu já fui pior. Porque isso também provoca um certo sofrimento, né? Eu já fui ao ponto de esta chávena fica aqui a 2 centímetros, quase com régua. E tu puseste assim que eu ficava muito atenta a perguntar. Mas hoje já consigo com mais flexibilidade. Também vamos crescendo, né? Então vai acontecendo. Mas para mim tem que existir um plano. Todos os dias que eu acordo tenho um plano. O alfabeto tem de A a Z, então. É verdade. Temos que ir para as perguntas finais. Sim. Uhum. Ana, olhando para trás, que conselhos daria a Ana hoje? Muitas falhas houveram no percurso, não é só sobre coisas boas, foi bom falar sobre a parte boa, mas houve muitas coisas que eu aprendi neste percurso do INGE e tenho estado a aprender sobre pessoas, trabalhar com pessoas, vocês trabalham com pessoas, as pessoas que eu recruto, as pessoas que eu atendo. Então tenho tido muita experiência que não foi fácil para mim gerir, hoje ainda foi preciso ter um porte de tornar-me forte para muitas críticas positivas, negativas e algumas que nem sei o que a gente chama, mas fazem parte, e continuarmos firmes, dizer que não, esse é o meu objetivo, é ali onde eu quero chegar, eu tenho um target e vamos em frente. São os desafios, são as partes que não são muito boas, nós trabalharmos com o público, estarmos muito expostos nas redes, porque queremos vender a nossa parte profissional, mas também estamos expostos, então quem está exposto molha-se. Então, muitas vezes somos categorizados, temos uma categoria de tudo e mais alguma coisa, definem-nos também, isso faz parte, mas nós temos uma marca pessoal a definir, versus a marca profissional. Então, acho que é importante as pessoas definirem isso. Hoje o mundo é sobre o que está nos mídias, então as pessoas têm que definir a sua marca profissional, o seu posicionamento, bastante. Dou esse conselho para quem vai criar o seu negócio, ser empreendedor. Os desafios de ser empreendedor, nem todos os dias o sol nasce e está tudo bem. É importante não desistir, persistir, não ser teimoso. Persistir e teimosia estão juntos, mas são coisas diferentes. Quando a coisa não funciona, que estamos a ser teimosos, temos que persistir e reinventarmos. É aí onde mora também o empreendedorismo. Procurar ajuda, ter humildade. Eu não sou esta Ana porque não procuro ajuda, não. Sou esta Ana porque cada vez mais procuro profissionais que estão a fazer bem feito, parcerias, minha marca feita de parcerias, desde o próprio esfoliante dentro da empresa até as pessoas que eu vejo crescer e peço ajuda. Então é saber humildade sempre, não perder, faz parte da nossa base de educação, ter humildade de pedir ajuda, de perceber. Então todos os meus processos que eu falei de ter uma base sólida, eu nunca fui expert das finanças, tive que pedir ajuda, hoje tenho uma micro empreendedora que faz as minhas finanças, recursos humanos, nunca fui expert de marketing, eu procuro pessoas de marketing que entendam, digo, olha, eu estou aqui, mas tu podes chegar lá, só tens que fazer isto. Oratória, eu não estaria a falar no podcast se não tivesse alguém a dizer, Ana, tu falas muito rápido, tenta, às vezes respirar, as outras pessoas não te conseguem ouvir, então procuro sempre aprender. Então é sobre isso, humildade em aprender para crescermos, não vamos parar no tempo. Boa. Ana, como define a vida em uma palavra? A vida é sobre ser feliz. Eu acho que temos que ser felizes no final de tudo. Boa. Uma palavra. Felicidade. Felicidade. Boa. Pronto, vou te pedir um favor. Você vai olhar para aquela câmera ali, Sim. vai se apresentar e vai deixar a tua pergunta para o próximo convidado, que nós também não sabemos quem é. Mas apresento-me. Sim, eu sou Ana Souza. Ok, pronto. Então, eu sou Ana Souza, sou empreendedora na área de estéticas, especificamente no ramo das unhas, que é a minha paixão. A pergunta que eu deixo aqui para a próxima convidada ou convidado, merecedor dessa cadeira magnífica e deste cenário de Malembe fantástico, que define-nos muito, a pergunta é, como achas que te visionas daqui a 5 anos? Todo mundo tem uma visão de si próprio. Como achas que te defines daqui a 5 anos? Nem vou falar de mais, mas 5 anos. Boa. Ana, muito obrigada. Foi um prazer. Gosta de chocolate? Sempre. Sim. É sobre felicidade, né? É felicidade, é verdade. Então, olha, só meter a Ao seu lado tem uma caixinha. Uau. Da Chocolate São tão Boutique. personalizados. Sim. Boutique Chocolate, o Lucas Boutique Chocolate, Boutique Chocolate. Um dos nossos patrocinadores. Quando tiver uma festa de aniversário de algum filho, alguma festa também na alguma inauguração ou no salão, também temos outra patrocinadora que é Cléo
Coel Eventos. Inventes. Coel Carvalho Inventes, que faz decorações também magníficas. Então são empreendedores, vamos todos nos unir. É verdade. Até porque a união faz a força. Faz a né? força, sim senhora. Acho muito bem. Olha, eu vou deixar aqui um voz de unhas para alguém que ouviu uma unha solta. Ai, obrigada. Eu já ia perguntar onde é que é. Eu não posso deixar, não posso permitir uma coisa dessa. Mas pronto, para convite para conhecer o espaço, Boa. a unidade, Saldanha, não é? a unidade de Castilho, da Rua Ok. Castilho, que é depois da Avenida da Liberdade, Ok, boa. e depois é só de marcar. Ai, obrigada. É necessário. Obrigada. Eu sou por ser feliz também. Claro, Ai, eu sou claro. muito feliz quando faço as unhas. Obrigada. Ela mais do que merece, ela precisa. Olha, para com isso. Primeira vez em muitos anos que o podcast aparece aqui com uma unha solta, gente. Vais- Mentira. Mas faz parte do... Não é nada mentira. Basta Olha, voltar, basta dar uma pesquisada nos 46. Gente, 45 muito obrigada capítulos. pela vossa É. presença. Foi um prazer ter-vos aqui connosco. Façam as unhas, cuidem de vocês Dos E pés sejam- também. e sejam felizes. Dos pés agora no verão eu faço, mas é verdade, no inverno não faço. É. Sejam Porque felizes. no inverno ela não tem pé. Com isso, O pé fica na gaveta. Sejam felizes. Malema, vemos brevemente. Até a Obrigada, próxima. obrigada. Tchau, tchau. Ana, obrigada. Obrigada.